bem? Eu me chamo Jéssica Pereira, eu sou acadêmica do 6º período do curso de odontologia aqui do Unifamais. E junto com o professor Rodolfo Araújo, hoje nós vamos dar início a mais um Papo de Dentista. Bom, a nossa convidada é a doutora Cândice Martins. Ela é sócia e proprietária do Instituto Orales. Ela é graduada em odontologia pelo CESUPA, especialista em odontogeriatria e dentística. Também é mestre e doutora em odontologia com ênfase em dentística pela Universidade de Taubaté. E além de toda essa trajetória acadêmica e clínica, ela também ainda atua de forma voluntária na instituição filantrópica denominada de Casa da Sopa, levando saúde e cuidado a quem mais precisa. Bom, doutora, é um prazer ter você aqui com a gente e a gente agradece por ter aceitado o nosso convite. Bom, olá, obrigada a vocês pelo convite, obrigada Rodolfo que me procurou para eu contar um pouquinho do que a gente faz lá no nosso projeto na Casa da Sopa, que vocês vão gostar bastante. E quem sabe, após vocês se formarem, vocês já vão lá também fazer esse trabalho social que, além de você devolver o sorriso para a autoestima das pessoas que ali são assistidas, faz um bem danado para vocês. Então, a gente já conta aí, quem sabe, daqui a 4 semestres, de vocês são 10? São 10. Então, pronto. Quem sabe daqui a 4 semestres vocês, depois que se tornarem doutores, e aí vão lá contar com a gente, para a gente caminhar junto nesse trabalho. A Casa da Sopa é uma instituição já bastante famosa na cidade. A gente queria ouvir um pouquinho da história dessa instituição. Como surgiu? Tá, vamos lá. A Casa da Sopa é um projeto, idealizado pelo padre Eloy, que aqui acredito que muitos conheçam. Ele é da Polícia Militar e já existe há um bom tempo. Não vou saber te dizer mais ou menos, mas é cerca de mais de 10 anos, eu acredito. Só que ela funcionava em um outro endereço, até que, por providência de Deus e de Maria, ele conseguiu um outro terreno melhor, que fica hoje na Caripunas, e onde ele construiu ali. Meados mais ou menos de 2021, eu acho, 2022, a minha sócia Jaci, a doutora Jaci, que teve o olhar e falou assim, vamos colocar, vamos separar ali uma sala para colocar para atendimento. Já existia na antiga casa, o atendimento, mas estava parado. E aí foi que ela realmente teve esse pontapé, essa ideia, como sempre, e juntou comigo e a gente foi lá e ajustou tudo o que precisava e construiu ali hoje que são 2 cadeiras que tem um atendimento odontológico. Tirando ainda, sem entrar muito na área odontológica, falar um pouquinho da Casa da Sopa. Eu até coloquei uma cola aqui, porque senão eu ia acabar esquecendo e falando números errados. E isso foi a própria coordenação de lá que me passou. Mas, para vocês terem uma ideia, já foram distribuídas mais de 60 mil litros de sopa diária que eles fazem essa distribuição, de segunda a quinta. São pessoas moradores de rua, são pessoas desassistidas financeiramente e que buscam ali, às vezes, ali aquele único alimento que eles têm para o dia, Então, eles levam suas vasilhas, tem gente que vai a pé, a gente já atendeu paciente lá que veio a pé de bairros muito, muito distantes, eu não vou lembrar agora, mas vinha a pé diariamente para pegar aquela caixinha de sorvete com sopa, que seria o único alimento dele e da família no dia, entendeu? Da família, muitas Exatamente, vezes. Alimenta uma a família inteira. inteira. Então, o trabalho que eles fazem ali é diário, segunda, quinta, eles fazem essa distribuição de sopa. Cerca de mais de 400 mil famílias já foram assistidas ali. Aí a gente tem atendimento médico, tem atendimento odontológico, tem assistência jurídica, eles fazem curso de capacitação também, para justamente
tentar ali movimentar e dar oportunidade para outras pessoas que muitas das vezes não sabem nem onde encontrar. Poxa, eu queria arrumar algum emprego, mas eu não tenho como fazer uma graduação, enfim, e eu não tenho habilidade. Tem os cursos de capacitação, desde limpeza de pele, de fazer pão, de panificar, que eles chamam, né? Tem também de massagem, drenagem. Então, assim, isso tudo também tem assistência às crianças, né? Tem evangelização lá para as crianças, tem professor particular. Então, hoje, realmente, a Casa da Sopa, ela se tornou algo que eu acho que nem o Padre Eloy esperava, que ele receberia tanta graça, assim, de Deus e Maria, para crescer tanto como ele cresceu. Hoje ele já tem uma capela ali ao lado que já está pronta praticamente, está linda, e ao mesmo tempo eles fazem esse trabalho evangelizador também à população, né? Então a Casa da Sopa, ela tem um atendimento, né, que a gente chama carinhoso com todos ali. Muitos ali são voluntários, mas tem também os que são, né, que trabalham, que são funcionários da Casa da Sopa. E aí lá eles vivem de doação, né? Então em todas as áreas ali nós vivemos de doações, né? E seja no atendimento médico, odontológico e até mesmo da doação. Então tem muita gente que ajuda lá, muito, muito. E o legal é que o Padre Eloy, ele em todas as missas ele persiste, ele faz, entendeu? Fala muito e graças a Deus ele recebe muito em troca, né? Também a gente trabalha muito com rifas, bingos, para arrecadar e tudo doado, né? Então é um empresário que doa alguma coisa, uma geladeira, um fogão. E aí assim a gente vai conseguindo, né? Eles vão lá conseguindo administrar toda a parte lá do funcionamento da casa. Eu confesso que quando a gente estava se preparando para te entrevistar e a gente entrou no Instagram da Casa da Sopa, no final você vai passar, eu não tinha ideia da dimensão, da quantidade de cursos que são dados, como você falou, das mais variadas, até de educação financeira. Já ia falar, tem educação financeira, tem o educador físico, que vira e mexe, se vocês olharem aí nas redes do Instagram, Face, enfim, da Casa da Sopa, tem lá até o Padre Eloy fazendo exercício físico, entendeu? Tem a atenção ali para os idosos, então é bem movimentado, graças a Deus. Maravilha. Quando a gente escuta, assim, falar Casa da Sopa, né, a gente vai mais voltado, assim, tipo, distribui sopa, porque é o nome, né? Eu conhecia só pelo nome, eu não sabia. Aí ontem eu entrei no Instagram, aí eu vi que deu um professor, né? Que tinham várias coisas, vários atendimentos, tinha cursos também. Achei bem interessante. Como você falou, ela atende toda a família, né? Desde o adulto até mesmo a criança. Criança, tudo. Bom, como que funcionam, assim, os atendimentos odontológicos na Casa da Sopa? Se você pode nos explicar o processo de captação, né, desses pacientes, da triagem até os atendimentos realizados. Bom, vamos lá. No início, quando começou lá em 2022, né, mais ou menos 2022, acho que foi isso, a gente começou primeiro assistindo as famílias que trabalham ali, fossem os voluntários, fossem os funcionários, né? Então a gente começou atendendo primeiro todos eles, aí depois começou a ser divulgado, né, os atendimentos. Então são pessoas de baixa renda, são pessoas que realmente que não têm condição de pagar um atendimento particular num consultório. E graças a Deus ali a gente conseguiu, né, formar uma equipe muito legal. Então todos os dentistas ali são voluntários. A gente não tem, digamos, uma triagem. Hoje eles vão entrando em contato, vão passando por lá, vai de vizinho em vizinho, vai falando, né, como falo, de boca em boca. E aí chega lá e agenda, né? Aí a responsável hoje é a Larissa vai lá e faz olha, doutora, tem 6 pacientes hoje para a senhora, tem 5 pacientes, e aí eles vão e são atendidos. Aí, como lá, graças a Deus, a gente tem várias especialidades hoje, a gente consegue fazer com que o paciente rode com todo mundo ali, como é uma clínica mesmo, né? Que é uma clínica geral ali, que tem o colega que é endodontista, tem o colega que é protesista, em falar em prótese. A gente
tem acho que uns 2 anos mais ou menos, que uma colega protética. Eu ia perguntar exatamente Exato. sobre o laboratório. Exato, ela se voluntariou lá com a gente e eu vou te ser bem sincero, acho que a gente já entregou cerca de 100 próteses, até mais, eu acho, desde 2022 até agora, todas 0800, tudo através de doação, né, de material. Ela correu atrás, ela vai atrás, vai pedindo, porque eu sempre falo, né, quem trabalha com voluntário, o não você já tem, né? E aí, quando tu ganhas o sim, poxa, tu ficas muito feliz, já sabe que o teu trabalho vai conseguir fluir. Então, todas as próteses, todas foram doadas, ela por ser protética, então, ela já doa o trabalho dela e ela ainda consegue, né? Os insumos, o Os material, insumos, o o material, acrílico, acrílico, os metal, dentes, enfim. dentes, tudo que E for aí, preciso. realmente, você perceber, devolver, né, que o sorriso, a autoestima para aquele que já vem de um sofrimento, já vem de uma batalha, que já carrega a sua cruz ali, né, a vida inteira, e muito. você conseguir devolver, além disso tudo, que ele consiga fazer uma mastigação melhor, que ele consiga, né, se alimentar melhor. Poxa, isso é muito satisfatório, isso é muito legal. É lindo, muito lindo demais. Muito bom. Como você falou, né, das especialidades que vocês atendem lá, eu queria saber qual é a maior prevalência, quais são os atendimentos mais procurados lá na Casa da Sopa? Ainda é, né, tratamento de dentística, tá? E periodontal, ou seja, muito cálculo, né, muita doença periodontal. Mas é interessante que eu faço também a parte periodontal lá, né? E é muito interessante porque a gente consegue ter um controle do paciente. A gente termina ali, às vezes, infelizmente, 3, 4 sessões para a gente conseguir, né, ajustar todo o periodonto ali do paciente. E aí, quando a gente, teoricamente, dá aquela alta, e a gente fala assim, olha, volte daqui a uns 4 meses para a gente ter um controle. E aí a gente faz a instrução de higiene oral. E é interessante que a gente tem um retorno legal. Eles Eles voltam. voltam e eles já voltam numa condição já melhor, entendeu? Você vê que ele vai atrás de um cuidado melhor, entendeu? Lógico que a gente está falando né, de alguns realmente bem carentes, mas você vê que ele procura ter um cuidado. Ele volta, nem que for para que eu faça tudo de novo, mas ele quer que volte, entendeu? Ele quer voltar para que a gente continue, dê continuidade. Mas realmente, assim, é dêntulos, então prótese é bem grande mesmo, assim, a procura. E, de fato, restaurações e a parte periodontal. Eu esperava que você fosse falar exodontias. Sim. Tem, a gente tem, mas assim... Como mais prevalente, digo. Não, prevalente realmente a gente tem muito a cárie, entendeu? Ainda Entre tem... aspas, é melhor do que Ainda exodontia. temos muita cárie, porque os que nos procuram já passaram da fase da exodontia, né? Então, já são edêntulos, né? E aí... Mas a gente tem uma grande rotatividade ali. A pediatria, quem faz a parte da pediatria é a professora Leila Hanna. E ela também feita faz toda aquela eu vi. coisinha fofa de Excelente pediatria, né? profissional. E aí ela atende lá as crianças. A gente tem uma parceria também com um professor que é de orto, né, o professor Bento, e aí o Bento faz algumas movimentações ali pra gente, às vezes ele leva até para o consultório para ajustar. A gente tem uma parceria também com a Oralis em relação às documentações, à imagem, então lá a gente tem aparelho de raio-x periapical lá na Casa da Sopa, né? Mas às vezes precisa de uma panorâmica. A gente tem colega lá que é buco, que precisa da panorâmica para fazer algumas extrações. E aí faz essa parceria, eles vão lá para a Oralis, fazem a panorâmica, ou às vezes até mesmo a gente precisa de uma tomografia, a gente faz, né, alguns casos mais específicos, e aí a gente tenta realmente levar a odontologia humanizada para dentro de um local que é totalmente voluntário, né? Isso é incrível. A gente vê que não é aquela odontologia, como você falou, humanizada, não é aquela odontologia mecanizada. Isso, não. Tipo,
faz uma exodontia, vai embora e nunca mais volta. É um trabalho contínuo até o paciente receber alta de fato. Tem. E assim, o mais legal é que por termos atendimento médico, a gente consegue detectar, através da anamnese, doenças sistêmicas daquele paciente. Aí a gente fala, olha, procure ali a Larissa para ela lhe dizer qual é o dia que o médico tá, para ele entrar com tal medicação, entendeu? Vamos ajustar isso daqui que está desajustado, vamos ver se você consegue tomar a medicação para que a gente possa dar continuidade no tratamento, principalmente quando a gente tem paciente hipertenso ou com alguma doença sistêmica descompensada, né? A gente tenta ali ver se consegue, né, ajustar para que dê a continuidade do tratamento. Entendeu? Então, o legal de lá é isso. E a gente tem muito, eu consigo muita medicação. Às vezes eu desço do carro com sacolas e sacolas que meu pai consegue muito, Sim, né? imagino. Ele me dá muita medicação. E são as medicações que é o que mais precisa lá, que são as básicas. É o antibiótico, é a medicação para hipertensão, é a medicação para tentar ali o controle de um triglicerídeos, enfim. A gente consegue ali, ele tem bastante coisa que dá para ser feito e que a gente, graças a Deus, vem conseguindo Tem fazer. ideia de quantos atendimentos médicos e odontológicos por mês? Olha, eu acho que fazem? eu vou... Não chutando, eu sei que não tem o número exato. Odontológico, como eu já te falei, né? A gente já teve mais ali, eu acho que médico, pelo último dado que a Larissa me passou, já teve, assim, acho que mais de 300 mil atendimentos, assim, 300 mil atendimentos. Isso, assim, desde que eles são, né, ali, Desde o início, disso. exatamente, entendeu? Mas tem bastante atendimento. Eles contam com, graças a Deus, muitos profissionais excelentes e voluntários. Perfeito. Bom, você falou, né, amplamente sobre tudo que a Casa da Sopa oferece. E eu queria saber quais são os maiores impactos que esses atendimentos têm na vida dessas pessoas que são atendidas. E se tem algum caso específico, assim, que marcou a sua trajetória lá, que você lembra, e se você pode contar pra gente. Olha, em relação, o que mais me marcou é toda vez que a Fernanda mandava, né, um vídeo, uma foto do paciente reabilitado, né, com a prótese, o choro, né, a lágrima, aquilo que às vezes a gente está até meio que acostumado a se ver, né, no Instagram, nas redes sociais, mas quando você vê que parte de uma pessoa que você sabe que fora dali jamais conseguiria, né, ter o sorriso, devolvido aquele sorriso que ele um dia teve, é muito emocionante, né? Então, agora lá a gente escuta, como vocês vão entender quando se formarem, que às vezes a nossa cadeira, o nosso equipo, né, a nossa cadeira, ela é um divã, né? Por muitas vezes Por é um muitas divã. vezes a gente vira psicólogo, né, do paciente. Às vezes ele tá ali, ele só quer desabafar, ele só quer conversar com você. E lá a gente escuta muita história, né? Eu sempre falo que o voluntário, né, você cresce profissionalmente porque você está atendendo ali um caso, cada caso é diferente, mas você cresce como pessoa, né? Aí eu sempre falo assim que, claro, todos nós temos, isso eu aprendi muito no Exército, viu? Eu e o Rodolfo, nós fomos colegas de Exército. E eu lembro que, assim, eu ia muito para missão. Eu gostava muito, sempre gostei de ir para missão. Então, eu me meti aí nos interiores todo, fazendo missão. E eu sempre aprendi muito. Por quê? Porque não que meus pais não tivessem me dado valores, né? Mas às vezes o meio que você vive, os valores ficam ali um pouquinho guardados na gaveta, né? E aí você esquece de algumas situações. E quando você vivencia, você vê o outro lado, né? A realidade de outras pessoas que estão ali do teu lado, você começa a pensar diferente. E aí você reaviva aquilo tudo que lá atrás foi ensinado a você, que foi passado, no meu caso, pelos meus pais. E fazer o voluntário é isso. Quando você senta um paciente e ele começa a contar a sua história, histórias muito difíceis, histórias de vícios, histórias
bem difíceis mesmo, né? De situações complicadas, de violência, superações. E você vê ele chorando ali para você, desabafando, né? E eu que sou chorona, preciso me segurar, choro junto. A minha auxiliar que vai comigo, olha, a grande maioria ali sempre leva seu auxiliar. E elas também são voluntárias, elas gostam de ir, elas querem ir. Né, elas se sentem muito bem em ir. E a Aldine aqui sempre vai comigo, a Gleice sempre vai com a Jaci. E elas gostam muito de estar ali. Elas aprendem muito. Claro que elas adoram quando a gente vai de manhã, porque elas já pegam um pouquinho da sopa para elas. Elas vão me matar quando souberem disso. Que eu estou deixando o público aqui que elas gostam de ir de manhã por causa da sopa. Então a sopa é gostosa mesmo. A sopa é muito... A Jaci é viciada na sopa. Ela já leva a vasilha dela. Menina, ela adora. Quando procura... Antes a gente conseguia atender as duas juntas no mesmo horário de manhã, porque como são duas cadeiras, né? E aí a gente acabava indo juntas. Procurava, cadê a Jaci? Já estava lá na cozinha pegando já um prato de sopa para ela, entendeu? Mas assim, lá é um trabalho, a gente se surpreende a cada atendimento. Tenho certeza que os colegas dariam diversos testemunhos aqui do que eles já presenciaram, do que eles já fizeram. Acho que a pediatria ela já tem esse lado, né, mais acalentador de mãe, né? E aí imagina nesse lado aí do voluntário, né? Então eu tenho certeza que todos ali devem ter um pouquinho, né, de história para contar de cada paciente que já vivenciou ali. Que lindo, muito bom. Bom, como você está falando muito dessa questão do voluntário, né? Quais dicas você daria para os outros profissionais que querem se voluntariar nessas ações filantrópicas, como, por exemplo, a Casa da Sopa, né? Bom, vamos lá. Hoje, como eu falei para vocês, a gente está com cerca de 13 profissionais lá, mas a gente sempre, eu digo que é coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então, a partir do momento que você assume, né, que você quer trabalhar voluntário, você precisa abraçar aquele paciente para você, né? O que você vai ganhar com ele é todo um aprendizado como pessoa, como ser humano, de vida, porque você com certeza, cada um ali tem uma história, ele tem algo que tu vais conseguir pegar ali a essência do que ele está dizendo e vais trazer para a tua vida no teu dia a dia. E o que tu estás devolvendo para ele nada mais é do que a saúde, né? Tu estás proporcionando a ele algo que ele não iria conseguir de repente, né? E isso te faz um bem muito, muito grande. Eu sempre digo que faz parte da nossa formação, não só da odontologia, como outras áreas de saúde e áreas também humanas e tantas outras. Não só visar o lucro, não só construir o seu consultório, a sua clínica, mas de alguma forma ajudar, de alguma forma fazer um papel humano. Eu acho que é a obrigação, é o que você jurou, é o que nós juramos, é o que essa garotada aqui vai jurar já, muito em breve, e eu acho que faz parte, eu acho que deveria ser... não diria obrigatório, mas eu acho que deveria ser sempre feito por cada um de nós, seja na Casa da Sopa, seja no seu próprio consultório, atender aquela pessoa que você vê que não tem condições de pagar por um determinado tratamento e ainda assim, ao invés de mandá-lo embora, mandar para um setor público que a gente sabe que nem sempre é o mais adequado, atender sem fins lucrativos. E como você falou várias vezes, é um bem danado pro coração, não é? E assim, eu como católica, né, praticante, eu sei que a gente, né, estuda e sabe que dentro, né, da Bíblia a gente sabe que Deus se manifesta de diversas formas. E o voluntário, cada paciente que você atende, não deixa de ser Jesus ali que você de repente está fazendo, né, algo
para ele que ele nem sabe da importância que ele tem para você, entendeu? Então, como o Rodolfo falou, é começar no teu consultório, aquilo que ele falou. Vai aparecer lá na tua porta alguém que de repente não tem aquela condição realmente de fazer o tratamento com você, né? E aí você assume aquele paciente para você, para que ele de fato tenha a sua saúde de volta, né? A saúde bucal devolvida ali para ele. Mas começar, é querer realmente fazer o bem, ajudar o próximo nas pequenas atitudes que pra gente, às vezes, uma limpeza, você já faz uma profilaxia, para você é uma remoção de placa, mas para ele não. É uma limpeza que, meu Deus, há quanto Que ele tempo talvez nunca tenha nem tenha feito. feito, entendeu? Sentir ali aquela sensação diferente na boca que ele nunca teve, entendeu? Então, tirar aquela dor que ele já até se acostumou com aquela dor daquela cárie gigantesca ali, que ele já até deixou, ele às vezes usa algumas substâncias que não são legais para de repente amenizar aquela dor, né? E aí você está devolvendo saúde para ele. Então, eu acho que é começar. Começa no teu consultório, ou, como eu te falei, quando depois se formar, nos procure, né? Lá na Casa da Sopa. Sempre tenho... Tem estagiário lá, professora? Olha, sabes que tá aí, que eu acho que eu não sei se algum colega Quem leva... sabe surge uma ideia aqui de um estágio? Exato. A gente tem, não tá aparecendo aqui, mas a gente tem uma plateia te assistindo ali, todas ansiosas para ver. E o pessoal que vai ver no YouTube daqui a pouco, com certeza vai procurar. Quem sabe, olha aí, vamos levar isso aí. Eu acho que é uma mão de obra interessante. Exato, uma ideia. Exato. Bom, a gente quer agradecer. Eu acho que teria muita coisa para conversar. Pouco, né? Teria muita coisa para conversar. Eu acho que esse tema, essa instituição, cabe muito bem para uma palestra para todos os níveis da odontologia. Eu acho, como professor há muitos anos, que todos os alunos deveriam ver, deveriam ter acesso, ainda que seja numa palestra visual, da sua obrigação como cirurgião dentista. E você é um grande exemplo disso. A gente se conhece há décadas, nossas famílias são amigas há muitos anos. Décadas, né? A gente está com 25, mas foram 4 décadas. Sim. E o Padre Eloy também, que casou metade da cidade, né? E não é? Né? Eu fui um deles e é um grande diretor. Então, a gente agradece imensamente a sua presença, a sua disponibilidade de tempo. A gente sabe que agora, na época do Círio, você tá muito cheia de tarefas. Já começa daqui a pouco. Que começa já. Exato. E a gente queria pedir para você dar um recado ali naquela câmera para as pessoas que estão te assistindo sobre esse instituto, não é? Para quem quiser doar, você pode deixar um Instagram da Casa da Sopa, que com certeza lá deve ter alguma forma de alguma pessoa que está assistindo a gente agora ajudar, e agradecendo sempre essa parceria. Bom, primeiro agradecer novamente, tá, o convite que o Rodolfo me fez. Agradecer as meninas que tiveram toda a paciência comigo de não eu demorando para responder, como sempre, né? Mas eu acho que, assim, fazer esse convite para você, qualquer profissional que queira conhecer a Casa da Sopa. A Casa da Sopa está aberta para todos. Ajudar, mas eu sou administrador, o que eu posso fazer? Você pode ir lá ajudar a separar os remédios, entendeu? Por vencimento, por isso, enfim. Alguma forma de ajuda que você, mesmo que não tenha a tua área profissional ali para ajudar, mas alguma coisa você consegue nos ajudar lá. Eu preciso agradecer também, a gente tem parcerias com dentais, vira e mexe, as dentais nos ajudam, o Diamantec, Dental Isa,
o Pedro da Labo, assim, eles tem vários, se eu vou acabar esquecendo, mas assim, as dentais são muito parceiras nossas, elas ajudam bastante, às vezes a gente vai fazer uma compra e eles dão um descontinho ali pra gente, ou às vezes, não, leve mais isso daqui, professora, para vocês e tal. Então, assim, você pode doar, pode procurar levar diretamente lá na Casa da Sopa, é só colocar lá no Waze, Casa da Sopa Caripunas, pode participar das missas lá na capela, lá dentro do batalhão, levar a sua doação lá também, que lá todo o pessoal recebe, já leva, direciona para a Casa da Sopa. Se quiser deixar na Aurales, a gente também leva para lá, quem for mais perto está lá na Aurales, pode deixar lá que a gente entrega lá na Casa da Sopa também. E para vocês que estão, né, já que o público maior também é nosso, que é odontologia, vocês, alunos da graduação, ou os que já se formaram, né, façam um trabalho voluntário. Tenho certeza que vocês vão crescer muito mais pessoalmente, assim, como pessoa, do que somente profissional. Vocês vão conseguir ter retornos no coração muito maior, né? Então, seja voluntário. Se você é de outra cidade, procure a sua paróquia, procure a sua igreja, procure algum local que faça esse tipo de atendimento, que você pode ajudar. Às vezes, assim, mas já tem muita gente trabalhando. Eu posso ajudar na lavagem do material. A gente sabe, nós somos dentistas, nós aprendemos lá em práticas pré-clínicas como se lava material. Então, eu posso, já que tem muito dentista, eu não posso ajudar agora, então deixa que eu vou ajudar a arrumar o material, eu vou embalar o material. Então, assim, seja voluntário. Tenho certeza que cada gesto que você fizer, isso daí vai te engrandecer muito mais. E agradeço novamente vocês, todo mundo aqui do estúdio. Agradece a participação. Muito obrigada. Desculpa que eu falo muito quando ligo o play e vai embora, mas que bom que a internet está aí para a gente editar, né, Rodolfo? Mas quer conhecer a Casa da Sopa? Estão lá, aberto de segunda a quinta, funciona de manhã e de tarde. E tenho certeza que vocês ficaram muito felizes em ver e conhecer o trabalho que lá tem tantos profissionais que fazem lá. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, tá? Nós vamos encerrar a nossa entrevista por hoje. Então, esse foi mais um Papo de Dentista. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, no Instagram, tá lá, Papo de Dentista, tá? O @. Você quer falar alguma coisa? Isso. E agradecer mesmo por esse episódio incrível. Foi um aprendizado imensurável com a professora Cândice. Eu já conhecia e conheci um pouco mais do trabalho voluntário. Eu acho que essa é a palavra que fica nesse papo de hoje. A gente agradece a audiência e até a próxima. Até a próxima. Até mais.